Olá, boa noite, tudo bem? Professor Eduardo aqui, dando continuidade a mais esse assunto. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aqui embaixo, comente esse vídeo, é muito importante, tá? Não vai custar nada. Aí agora dê uma pausazinha no vídeo, já clique aqui para se inscrever, tá? Que é muito bom. Hoje, nossa terceira aula, o que é que nós vamos falar? Introdução à biossegurança. Independente se você vai trabalhar, atenção básica, diretamente com o trabalhador, numa empresa, certo? Você precisa entender alguns conceitos e algumas práticas que você deve ter no seu dia a dia, tá? Então, primeiramente, o que seria essa tal dessa biossegurança? São ações destinadas a prevenir, controlar, mitigar e eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir e comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Ou seja, bio vem de vida e segurança, segurança. Então, é uma segurança com a vida, tanto nós, principalmente, que nós não queremos adoecer durante a nossa assistência, tanto com o trabalhador, quanto pelo ambiente em volta dele também, tá? Então, esse conjunto de ações a gente chama de biossegurança. Ela tem como objetivo a bioproteção, que nada mais é do que um conjunto de ações de minimizar o risco do uso indevido, liberação intencional de material potencial risco à saúde humana, animal e vegetal, tá? Então, quando nós falamos aqui de bioproteção, que é um dos objetivos lá da biossegurança, que é um campo maior, nós temos a minimizar riscos, ainda em relação, além da humana, né? A animal e vegetal também, porque a empresa, hoje, cada vez mais, ela tem responsabilidade com o meio ambiente em que ela está inserido, tá? Então, como nós podemos evitar que essa empresa possa estar causando danos por nossa negligência ao ambiente em que ela está inserida, né? Isso aí nós vamos estudar hoje através da bioproteção. Então, nós temos aí alguns objetivos. Abordar a medida de controle de infecção para a proteção da equipe de serviço de saúde, nós vamos falar. Promoção da consciência sanitária da comunidade onde atua, certo? Então, a biossegurança também ela está envolvida com a vigilância sanitária, tá? É muito importante a participação da população. Preservação do meio ambiente e redução de riscos à saúde de acidentes ocupacionais, certo? Então, algumas terminologias que nós temos. E biossegurança, nós temos os riscos chamados físicos, que nós temos aí ruídos e vibrações, principalmente os trabalhadores que trabalham nessa área. Nós temos os riscos químicos, tá? Que são substâncias que penetram no organismo, causando agravos à saúde. Então, nós temos gases, vapores, né? Das mais diversas fórmulas, inclusive, nós temos aqui, ó, ilustrado cada um desses riscos químicos que deve estar obrigatoriamente demonstrados, né, nos locais específicos da empresa para que outros trabalhadores eles não venham adentrar nesses locais. Nós temos os riscos biológicos, que aqui vai entrar a parte da equipe de enfermagem, tá? Então aí nós temos vírus, bactérias, né, e muitos outros micróbios, né, micro-organismos que podem trazer doenças ao trabalhador de enfermagem, né? Caso ele não se proteja, tá? E nós temos os riscos também considerados ergonômicos, tá? Que nós temos aqui teve um errozinho na digitação, mas ergonomia está relacionado a atividades diretas do trabalhador, né? Ergon aí é trabalho, né? E em relação principalmente à postura, né? Como esse trabalhador está tendo postura durante a execução do seu trabalho. Isso aqui vale para pacientes que trabalham em pé, trabalham sentados, trabalham com levantamento de peso ou não, certo? Nós também devemos lembrar dos artigos, certo? Que eles podem, não os críticos, mas os semicríticos e os não críticos, eles podem ser encontrados em algumas empresas. Então, os artigos críticos, né? Eles são aqueles que são estéreis, são esterilizados, certo? Dificilmente você vai encontrar empresas, porque ele está mais relacionado a procedimentos cirúrgicos, tá bom?
Mas, lembrando que alguns tipos de curativo a gente pode usar instrumental cirúrgico, vai depender da empresa, e pode ser feito curativo lá mesmo, tá? Da limpeza. Nos artigos semicríticos, nós não temos aí equipamentos esterilizados, tá? Somente aquele que é feito a descontaminação e desinfecção. E aí nós temos o materiais de oxigenoterapia. Ele não vai penetrar na pele íntegra, tá? Apenas na mucosa, tá certo? Então ele não tem uma penetração grande no corpo humano, como no caso das cirurgias. Por isso que aqui é crítico, certo? E aqui é o semicrítico. Aqui nesse caso cabe a desinfecção, tá? Desses materiais e pode ter ali na sua empresa ou não, tá bom? Dependendo do setor de enfermagem. E nós temos artigos não críticos, que são os materiais que estão relacionados aí, principalmente aos sinais vitais, né? Que eles não vão ter contato com mucosa ou tecidos mais internos, somente superficial. Então, nós temos aí o termômetro, nós temos aí o esfigmomanômetro, né? Para ferir pressão, né? O estetoscópio, certo? Entre outros. Também é importante nós diferenciarmos alguns nomes, né? Principalmente antisepsia, que é a redução de micro-organismos em a pele, certo? E asepsia, que é essa mesma redução, só que realizada em locais, tá? Mesas, né, objetos, entre outros. Nós temos a esterilização, que é a destruição completa do micro-organismo, tá? De todos os micro-organismos, e a desinfecção, que é a destruição parcial, certo? Nós temos aqui alguns tipos de desinfectantes, tá? Que pode ser que tenha na sua local de trabalho ou não, certo? Todos esses aqui têm um protocolo específico. Nós temos aqui outros termos que você pode encontrar e que também é importante você conhecer para atuar de maneira segura na sua empresa junto com materiais biológicos. Nós temos a patogenicidade, que é a capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro, ou seja, qual é o grau de infecção daquele agente. Tá? Então, nós passamos pela Covid, né? O grau de contágio da, do vírus, né? Era gigantesco, certo? Principalmente se o paciente já tivesse comorbidade. Risco ocupacional, então a probabilidade de ocorrerem acidentes, certo? Então, qual é o risco daquele trabalhador que levanta aquele peso e desenvolver um acidente? Grande, médio, baixo, tá? Então, isso também a gente vai investigar. E os níveis de biossegurança, tá? Que a gente vai ver logo mais aqui abaixo. Nós temos aqui vias de transmissão das doenças dentro da empresa, certo? E para evitar que essas doenças aconteçam, nós temos precaução, tá? Que nós temos aí 4 tipos. Nós temos a precaução padrão, que são para todos os trabalhadores, de maneira geral. Temos a precaução de contato, para aqueles trabalhadores ou doentes que têm contaminação na pele. Temos precaução de gotículas, tá? Via respiratória. E por aerosóis, que também é por via respiratória, só que são moléculas menores, tá? Vamos ver aqui cada uma delas. A padrão para todos os pacientes ou trabalhadores. Então, nós vamos usar aí o quê? Lavagem das mãos, avental ou luva, principalmente, quando nós formos trabalhar com coleta de exames, que pode acontecer dentro da empresa, óculos, máscara e caixa perfuro-cortante, tá? Caso seja necessário. Esse aqui para todos os pacientes, independente da sua patologia, tá? De estarem infectados ou não. Então, por exemplo, eu vou fazer uma coleta de exame em um trabalhador que aparentemente não tem doença, nenhuma doença infecto-contagiosa. Eu vou utilizar o quê? As precauções padrões para ele, tá? Isso aqui a qualquer nível de atenção, seja primária, secundária, terciária. Nós temos a precaução de contato, que é que contato pele, né? Então, infecção na pele, tecidos moles com secreções, então, impetigo, epizoster, né? Disseminado ou em pacientes imunossuprimidos, tá bom? Então, aqui vai mudar. Além da higienização da mão, dos aventais e das luvas, nós vamos usar quarto privativo, tá certo? Para que esse paciente, né, esse trabalhador, após diagnosticado com a doença, ele não tenha contato com outras pessoas. As gotículas, nós temos elas, são moléculas que vão estar um tempo no ar,
mas elas têm curta distância, elas não conseguem se movimentar tanto, tá? E aí nós temos meningite, coqueluche, diftéria, cachumba, influenza e rubéola. Detalhe para ah, pacientes com essas infecções em ambiente hospitalar, certo? Quais são os nossos cuidados? Já que é por via respiratória, higienização das mãos, máscara cirúrgica no profissional e máscara cirúrgica durante o transporte no paciente, tá? Porque ele pode contaminar outras pessoas ao seu redor. E também o quarto privativo, tá? Aqui embaixo tem as, algumas das infecções, tá? Que são por gotículas. É muito importante o profissional conhecer qual a patologia, a infecção que o trabalhador ou que o paciente tem, para que ele possa se proteger, tá? E proteger a equipe. E por último, precaução por aerosol, que são moléculas bem menores, né, do que é, as gotículas, só que elas são mais espessas, né? Elas ficam mais tempo no ar. Então, o grau de infecção dela é maior do que em relação às gotículas. E aí eu gostaria de dar ênfase aqui à tuberculose, tá? Então, diferentemente da gotícula, nós vamos entrar aqui com a máscara N95, tá? Que ela tem uma proteção melhor para os profissionais, além também do quarto privativo, certo? Então, algumas normas básicas que nós vamos ter de biossegurança para controle de infecção. Lavar sempre as mãos antes de realizar qualquer procedimento, manter os cabelos longos presos no trabalho, certo? Principalmente durante a coleta de exames. Manter as unhas sempre curtas e aparadas, certo? Isso aqui, profissional de enfermagem, com certeza, né? Você já tem consciência disso. Evitar o uso de joias e bijuterias como anéis, pulseiras e demais adornos quando estiver realizando procedimento junto com o trabalhador. E é bom que já se tenha essa prática também dentro das empresas, né? Que vão ali estar fazendo procedimento junto ao paciente. Ah, nós temos a lavagem das mãos, não é? E nós temos esses 5 momentos aí, que em relação ao ambiente hospitalar, mas também é interessante nós lembrarmos da sequência da lavagem das mãos, certo? Que não é a lavagem simples aqui, ela tem toda uma técnica, a sequência, e nós devemos fazer com frequência no nosso local de trabalho. Então, vamos evitar improvisações, certo? Vamos sempre, todos os trabalhos que nós forem fazer dentro da empresa, seguir protocolos específicos, certo? Com materiais específicos. Vamos seguir as normas quanto a pérfuro cortante, caixas, entre outros, certo? A... O uso da luva não substitui a lavagem das mãos, com a técnica correta. E o que evitar, então? Uso de consumos e bebidas no posto de trabalho, né? Principalmente quando se tratar da enfermaria, certo? Evitar calçados abertos e adornos extravagantes quando for manipular a, né, materiais, né? Imunobiológicos ou tem um risco grande de contaminação, como medicamentos, entre outros, por causa do risco, né, de infecção própria, tá? Do próprio profissional. E lembrar que o biossegurança, com as suas normas, aqui principalmente eu recomendo que você leia a NR32, é para o bem do próprio profissional. Então não é enfoque negativo ou uma ação punitiva, mas uma ação corretiva, tá? Lembrando que todas essas normas que eu falei para vocês de biossegurança, elas são para proteção do próprio profissional, tá? Então aqui nós temos principalmente treinamento recorrente para a conscientização desses profissionais. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários, tá? Lembrando que as proteções que foram citadas aqui, né? As precauções, perdão, elas devem ser utilizadas em todo o Brasil, certo? Independente do grau de atenção, seja ele básico, né? Atenção básica, hospitalar ou de grande complexidade como a UTI, tá? Todos devem seguir as normas de biossegurança. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procure e bons estudos. Principalmente enfoque na NR32, que tem maiores detalhes.